Márcio Meira é bispo na Igreja Anglicana do Brasil, na Diocese de João Pessoa. Márcio supervisiona 38 igrejas e pastoreia a Catedral Anglicana Comunhão há 24 anos. Graduado em Teologia, Psicanálise Clínica e Marketing, Márcio também é pós-graduado em Psicopedagogia, MBA em Planejamento de Gestão Estratégica e mestre em Psicologia Pastoral. Além disso, também é capelão internacional e graduado em Liderança Avançada. Márcio acaba de concluir o doutorado em Liderança Missional de Tradição Sacramental na Asbury Theological Seminary, nos Estados Unidos da América. Casado com a pastora Linda Meira, juntamente com ela são pais biológicos de Débora e Ruth Meira. Vamos receber com alegria Bispo Márcio Meira. Boa noite, Cidade Leadership Conference! A paz de Jesus! Gente, vocês não têm noção de como está meu coração, cheio de expectativa para liberar sobre sua vida a poderosa palavra de Deus. E quem está pronto para receber, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus! Aleluia! Gente do céu, se prepara aí que o sotaque do homem é nordestino. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Tem nordestino aí! Bom demais estar aqui com vocês. Sou casado com uma linda, gata, cheirosa, maravilhosa, a pastora Linda, por questões óbvias. Duas lindas filhas, Débora e Ruth, e eu sou da igreja anglicana. Você já ouviu falar da igreja anglicana? Uma igreja que tem 2000 anos de história, uma igreja tradicional, sacramental, contemporânea, uma igreja que é oficial de uma nação, que é o Reino Unido, uma igreja que tem uma longa história e que no desenvolver dos séculos foi geradora de outras igrejas. Então, para você conhecer um pouco da nossa igreja local, eu vou pedir sua atenção, por gentileza, nesse rápido vídeo. Em João Pessoa, capital da Paraíba, onde o sol nasce primeiro, um pastor decidiu escutar a direção de Deus e abriu uma igreja, a Catedral Anglicana Comunhão. Há muito tempo atrás, os meus pais, Márcio e Linda Meira, disseram sim, e com muito amor, dedicação e ajuda, essa semente foi sendo cultivada diariamente. Depois de alguns anos, chegou o tempo de começar a construir uma casa própria para a nossa família da fé, porque toda família precisa de um lar. Foi então que em 2004 construímos o nosso primeiro templo. Lá a gente viveu muita coisa, foram dezenas de ministérios e células. No aniversário de 14 anos recebemos uma unção dobrada e literalmente dobramos o tamanho. Em 2022, mais uma vez o Senhor falou fortemente conosco que a nossa família cresceria e que o nosso lugar já não era mais ali. Tivemos uma grande colheita e a família não parava de crescer através de batismos, festas do sim, para receber os filhos e filhas, e cumprimos com a missão e a visão da igreja: ganhar todas as pessoas para Jesus e transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Aí então, a gente pegou tudo isso que construímos nesse templo maravilhoso e levamos para Escolinha do Flamengo. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Mas eu creio que Deus está tratando com o meu coração. E estamos nesse lugar temporariamente, ao mesmo tempo que estamos construindo o nosso templo 7 vezes maior na Terra Prometida. Um desafio que enfrentamos a cada semana para suprirmos. São tantos desafios financeiros, mas estamos aqui na nossa Terra Prometida, o lugar em que Deus nos deu para expansão. São 7 terrenos, ainda estamos pagando, mas Deus tem nos dado a graça, porque quando Ele dá a visão, Ele também envia a provisão. Aqui está sendo agora edificado o nosso novo templo, com capacidade para 1.500 pessoas, sem contar no prédio anexo, que já vai começar a ser construído agora, nesse mês. Nós estamos diante de uma verdadeira muralha, mas Deus tem nos dado a graça para que no toque do chofar, do milagre sobrenatural, essa conquista já está sendo uma realidade. E nós queremos louvar a Deus por isso. Uma linda história de uma igreja que não para de crescer, porque nós somos a Catedral Comunhão, uma família para pertencer.
Aleluia! E eu quero convidar você, dia 27 de novembro desse ano, será a inauguração da nossa catedral. O preletor já está confirmado, pastor Carlito Paz. Que não é fraca não, viu? Aleluia! Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece um homem na Bíblia chamado Josué? Quem conhece, levanta a mão e diga, eu conheço. Vocês lembram da história de Josué? Gente, Josué é um personagem na Bíblia que inspira demais o meu coração, desde toda a minha história. O livro de Josué, inclusive, é um dos livros que mais me faz continuar firme nessa jornada a qual o Senhor nos chamou. E baseado na vida de Josué, a pergunta que não quer calar é: qual o segredo desse gigante da fé? Qual o segredo desse homem que mesmo diante de uma negativa, ao lado do seu amigo Caleb, quando outros 10 espias acabaram ganhando naquela grande assembleia e não pôde entrar na terra prometida, mas perseverou ao longo de 40 anos e houve um momento em que Deus o chamou para o cumprimento da missão. Receba isso, não importa quanto tempo você tem chorado, lamentado, orado, estudado, não importa quanto tempo você está esperando, a espera e o tempo é o melhor aferidor daquilo que Deus tem para a sua vida. E eu quero compartilhar com você o tema que me foi concedido: companheiro inconfundível. O texto sagrado no livro de Josué, no capítulo 1, verso 5, começa dizendo: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O que é que esse texto começa já dizendo para a gente? É que Deus, ele esteve com Moisés, e Moisés foi um companheiro inconfundível na vida de Josué. Eu quero que você pense, ao longo dessa jornada, uma noite depois daquela trágica assembleia, Josué chegando para Moisés, dizendo: mas Moisés, Deus nos prometeu, a terra era muito boa, a terra tinha frutos grandes, claro que tem desafio, Moisés, mas por que a gente não entrou? Imagine Moisés explicando isso a Josué, ao longo de 40 anos, numa jornada que parecia não ter fim, mas Josué, durante todo esse tempo, ele teve um mentor, ele teve um pai espiritual, ele teve um companheiro inconfundível. Você não tem como desenvolver o chamado de Deus para a sua vida se você não tiver paternidade espiritual, se você não tiver cobertura, se você não tiver um discipulador. Como é que vai discipular se você não é discípulo? Como é que você vai liderar se você não sabe ser liderado? Como é que você vai pastorear se você não é ovelha de alguém que, como pastor, te ajuda nessa missão? Josué, ao longo desses anos, ele soube sim olhar para Carlito Paz e dizer: você é um paizão, é uma referência, é uma bênção, é uma inspiração. Josué soube olhar como eu olhei um dia para o bispo Miguel Show, meu arcebispo, meu pai espiritual, e eu disse: você tem autoridade sobre mim. Você não, quando sou doido, no Nordeste a gente diz: o senhor, você pique intimidade? O Senhor tem autoridade sobre minha vida. E é por isso que antes de vir aqui pregar, eu chamei ele e disse: venha cá, meu bispo, ore por mim, porque eu vou pregar depois daquele angolano, aquele que ontem deu uma pregação da bexiga e hoje acho que vai ser bexiga dobrada. E ele, com aquela simplicidade dele, olhou para mim e disse: o melhor de Deus está por vir, o melhor vinho é servido no final. Recebe, que agora é vinho do céu, oh glória! E com sotaque nordestino. Deus esteve com Moisés, e o que Deus estava dizendo, gente, era assim: Josué, esquenta cabeção não, filho. Eu estou contigo. Tu lembra tudo que eu fiz com Moisés? Isso é só o começo do que eu vou fazer com você. Quem recebe essa palavra? Assim como o Senhor esteve com os pais da igreja, assim como o Senhor esteve com cada personagem bíblico, assim como o Senhor esteve com aqueles que te antecedeu, o Senhor está com você. E o Deus que promete é o Deus que cumpre. O companheiro inconfundível estava dizendo: Josué, eu estou contigo e não abro. Pode vir o trem, que nós estamos juntos e vamos para o destino profético. Deus estava chamando Josué numa missão muito simples: guiar 2 milhões de israelitas.
2 milhões de israelitas que passaram 40 anos no deserto. Teve alguma guerra? Não. Eles sabiam lutar? Não. O que é que eles sabiam fazer? Comer maná todo dia. Todo dia no frio vinha coluna de fogo para aquecer. E quando dava calor, não tinha sunscreen. Não tinha protetor solar. Mas tinha uma nuvem de glória que os protegia. O povo de Israel era um povo que vivia no deserto. Mas que não sabia lutar. Mas que não sabia como superar. Porque era apenas um povo que estava vagando. Porque não tomou posse da palavra da promessa. Se você não tomar posse da promessa de Deus para a sua vida, o seu ministério será simplesmente vagante. Em vez de quando vai vir maná, você verá uma manifestação aqui ou acolá, mas você não foi chamado para ser um sobrevivente, mas para viver uma vida abundante. O seu chamado não é para manutenção, o seu chamado é para crescimento. E chegou então a hora de Josué agora dar o gás. E o que foi que aconteceu? Eu orei, pedi ao Senhor graça e misericórdia, pedi alguns insights da parte dele, e ele me deu 3 rapidamente que eu quero compartilhar com você. Então, se você tem aí esse caderninho abençoado, que vale $1 milhão, anota ele aí que agora ele vai valer 1.500.000. Primeiro lugar, tenha coragem em todas as circunstâncias. Tenha coragem em todas as circunstâncias. Você pode repetir isso comigo? Tenha coragem em todas as circunstâncias. Quantas vezes você, assim como eu, já não disse: eu não consigo. Eu não consigo liderar como Jesus. Eu não consigo multiplicar minha célula. Eu não consigo avançar. Eu não consigo comprar. Eu não consigo construir. Eu não consigo expandir. Josué poderia dizer: eu não consigo. E por que ele poderia ter dito isso? Porque a primeira notícia do livro de Josué, no capítulo 1, no verso 1, Deus já começa dizendo assim: Josué, depois da morte do meu servo Moisés, a primeira notícia do livro de Josué é a morte do meu servo Moisés. E no versículo 2, Deus repete dizendo: meu servo Moisés está morto. O que Deus estava dizendo aqui para Josué é que, presta atenção, Josué, aquele que sempre esteve com você, aquele que sempre te treinou, aquele que sempre te amou, aquele que te acompanhou em jornadas incríveis, ele cumpriu a sua missão. E agora, Josué, está na hora de você começar a sua missão. Moisés, o grande conquistador, ele estava morto. Moisés poderia se comparar e dizer mais ou menos assim: ah, mas eu nunca imaginei que ia passar por isso. E Josué poderia dizer: eu nunca vou conseguir atravessar no mar. Eu nunca vou conseguir fazer o que Moisés fez. E sim, ele poderia fazer tudo isso. Mas é interessante porque Josué, ele não trouxe para si essa derrota premeditada, como muitas vezes nós fazemos. A gente chega aqui no campus Colina, nessa igreja linda e inspiradora, e diz logo assim: ah, na minha cidade não tem uma área dessa. Ah, na minha cidade eu não tenho como fazer isso. Ah, porque onde eu estou não posso fazer isso. Você não tem que fazer isso, porque quem já fez isso foi o povo chamado por Deus para esse lugar. Mas Deus está te chamando no teu lugar, no teu contexto, na tua cidade, no teu bairro, para fazer aquilo que Ele tem preparado para você. Então para dizer eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Eu vou tirar aqui essa jaqueta, porque além de muito calor, eu botei só para fazer graça, misericórdia. E o bicho ainda está atrapalhando aqui o meu microfone. Agora que eu vou tirar essa bexiguenta mesmo. Vai lá, eu sempre quis fazer isso. Recebe a unção. Versículo de número 3. Aleluia. Agora vai. Josué capítulo 1, versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde você puser a planta dos seus pés, eu darei a você. Gente, o que Deus estava dizendo é: Josué, tu lembra o que eu fiz com Moisés? Eu vou fazer contigo. Tu lembra que eu prometi a Moisés? Tem coisa que eu nem cumpri com Moisés, mas eu vou cumprir contigo. Escuta o que eu tenho para te dizer. Tem promessas que Deus fez para o teu avô, tem promessas que Deus fez para o teu pai, tem promessa que foi feita nos teus antecedentes, mas Deus está te dizendo: Ele vai cumprir nesse tempo na tua vida. Você vai viver coisas que ninguém nunca viveu. Eu creio nisso. Tome posse dessa palavra.
O companheiro inconfundível estava declarando sobre a vida de Josué. Ele disse assim, ó, eu estou prometendo. Escute isso, o Deus que prometeu para Moisés, foi o Deus que prometeu para o apóstolo Paulo, foi o Deus que prometeu para John Wesley, foi o Deus que prometeu para Martin Luther King Jr., foi o Deus que prometeu para Billy Graham, foi o Deus que prometeu para o paizão Carlito Paz, é o Deus que está agora prometendo para você. Eu estarei com você, aonde você botar a planta dos seus pés. Cadê seus pés aí? Vá, bata seus pés e diga, eu tomo posse, eu tomo posse. Eu tomo posse. Nós precisamos entender o poder profético de colocar o pé ali naquele lugar. E não está na Bíblia não, mas lá no Nordeste, além de botar o pé, a gente ainda mija. É só um ato profético. Agora, para que isso aconteça, versículos 6 e 7, assim diz o Senhor. Quem aqui quer receber a palavra que vem do Senhor? Assim diz o Senhor. Receba agora na caixa dos peitos. Seja forte e corajoso. Vou repetir. Seja forte e corajoso. Yes! Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Aí vem a palavra dobrada. Somente seja. Por que Deus fala duas vezes? Ele é gago? Não. Ele fala duas vezes porque ele está querendo dar ênfase aqui. E não é só para Josué não, ele está querendo dar ênfase agora para a sua vida. Sabe por que você ainda não conquistou? Sabe por que você ainda não chegou? Sabe por que você ainda não viu o resultado? Porque você está se permitindo amedrontar. Ah, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, cadê o recurso? Como é que eu vou chegar? É impossível. Sim, é impossível para você, mas Deus pode. Aleluia! Ah, gente, eu quero contar um testemunho para vocês. Deixa eu contar. E no dia 27 de novembro de 1999, eu tinha 21 anos de idade e eu estava já na reta final do seminário teológico e Deus me chamou para o ministério pastoral no contexto da igreja anglicana. Uma igreja que tem um background assim, muito desafiador, cheio de questões desafiadoras. Que eu acho que só na nossa igreja tem essas coisas, na sua não tem. E Deus me chamou para plantar uma igreja. Só que naquela época não tinha muito, sabe, estrutura. Era tipo assim, vai, planta. Como? Vai plantando, vai reunindo o povo lá, vai fazendo culto. Tem uma mesa, um altar, bota os paramentos, tem que ter uma cruz no meio, faz a eucaristia todo domingo, lembrando que tem que ser com vinho e tem que ter álcool, sem álcool não é vinho, e tem que ter o pão asmo, do verbo obreia. E um moído mais lá. E aí a gente foi plantar a igreja. Eu e a minha namorada, Linda Meira. E nós estávamos ali no dia da inauguração, gente, nós convidamos tanta gente, mas tanta gente, que o lugar lotou. Tinham 12 pessoas. E eu disse, amor, é profético. Os 12 discípulos já chegaram. Aleluia! A gente só tem que tomar cuidado com quem deles é Judas. Mas tirando isso... Vamos ficar ligados. Mas a plantação dessa igreja, como eu disse a vocês, não tinha muita estrutura. Aí a gente, como é que a gente plantava igreja? Planta onde der. A gente plantava em escola pública, do verbo municipal, do verbo no Nordeste, pichado, com órgão genital, com escambau aquático. E a gente foi lá. Aí eu fui, conversei com a diretora, fiz um pedido, ela autorizou. Falei lá com o porteiro de boa. Mas no dia, na hora do culto, cadê o porteiro? Foi tomar cachaça. Ai, infeliz. E aquela coisa, aquela pressão. Tinha um pastor supervisor da área, um bombeiro reformado, andava de coturno, brabo não, molesta. E ele chegou para mim, me deu um sabão assim e disse, Márcio, você é um irresponsável, você é um menino, não tem condições de plantar uma igreja com você, nem para abrir uma escola você tem condições. Porque ele não sabia que eu era faixa preta de kickbox. Dei um cangapé por cima do muro e sem pensar duas vezes, peguei um paralelepípedo e pá! Quebrei aquele cadeado e disse, querida, cheguei, me caça e sucaça. Bora todo mundo, entra aí, que hoje vai ter culto para a glória de Deus. Claro que a gente só teve um culto.
naquela igreja, naquela escola. Mas escuta o que eu tenho para te dizer, aquele cadeado até hoje fica tentando me aperrear o juízo, mas eu declaro sobre o cadeado, você está quebrado e a história está sendo escrita. Aleluia! Agora, avança comigo aqui para 4 anos, porque toda vez que na nossa história o número 4 chega, Deus faz um revés 3. Rapaz, é um negócio incrível. Escuta aqui. Quando a gente foi completar 4 anos de ministério, 4 anos de igreja, Deus me chamou e disse assim, filho, está na hora de você tomar posse da terra prometida. Ou você compra uma terra que eu estou te prometendo, compre, ou você vai passar 40 anos de aluguel. Meu Deus, Deus me livre e guarde, eu vou tomar posse. Deus mostrou a terra, a gente foi lá, a gente orou, fez tudo que tem que fazer. Aí eu reuni o conselho e eu disse, gente, Deus está nos dando essa terra. Sabe o que foi que o meu tesoureiro, eu não disse que Judas ia chegar? Ele chegou. E ele estava na tesouraria da igreja. Esse Judas chegou e disse assim, é muita irresponsabilidade comprar uma terra sem ter dinheiro. E aí ele tumultuou a reunião. Eu acho que isso não acontece na igreja de vocês não. Aquele enviado do Quintus, para apurrinhar até o juízo e atrapalhar o que Deus está querendo fazer na tua vida. Escuta. A reunião ficou meio tensa. Aí eu disse assim, olha, hoje à noite quem vai estar em João Pessoa pela primeira e única vez é diante do trono. Alugaram lá o estádio, quase 30 mil pessoas. Eu digo, vamos lá para o culto de diante do trono. Todo mundo fica diante do trono e vamos pedir uma direção do Senhor. Porque Deus me disse assim, Márcio, você é o meu Josué, seja forte e corajoso e tome posse dessa terra. Foi o que Deus me disse, cocada de coco, de coqueiro, de prata, de coqueirinho. E a gente foi de noite lá para diante do trono. Estava lá Ana Paula, aquela adoração lá, aleluia, extravagante. Que é o nome do livro dela, né? Adoração extravagante. Só fazendo um mexão. Aí, gente, no segundo ou terceiro louvor, vocês não vão acreditar. Eu não sei se eu digo ou não digo. Não, tem que ser assim. Diga. Já que vocês insistem, eu vou dizer. No segundo ou terceiro louvor, ela disse assim, para, banda. Eu digo, que foi? Que houve? Ela disse, Deus está me dizendo que aqui há um Josué. Eu digo, mentira. Eu disse, Aninha, sou eu, Aninha. Várias pessoas levantando a mão. Diga, ei, baixe. É quando baixa a mão, seu atrevido. Ela orou e disse, seja forte e corajoso, eu estou te dando a terra, toma posse. Vocês estão aplaudindo, mas o tesoureiro não aplaudiu não. No outro dia da reunião, Judas chegou, botou a mão à mesa e disse, acaso sou eu, Senhor? Gente, quando começou a reunião, eu cheguei assim, ó. Com a camisa, diante do trono, Senhor. Entendeu? Sabe o que o tesoureiro disse? Rapaz, vocês não vão acreditar não. O tesoureiro disse assim, o Senhor fez acordo com ela. Ele prefere acreditar que eu, de uma igreja de 40 membros, cheguei para Ana Paula, Ana Paula, no meio do show, tu dá uma parada e tu libera uma palavra. Rapaz, crê em Deus que é mais fácil, rapaz. Pelo amor de Jesus. Tu sabe foi que ele disse? Não vou dizer. Escuta. Ele disse assim, ó. Você é um moleque comigo. Ele nem me viu pular o muro e quebrar o cadeado. Ele disse, você é um moleque e está com a sua impetuosidade navegando num barco furado. E eu não vou fazer parte dessa viagem porque o barco vai afundar. E eu olhei para ele gentilmente e disse, como o apóstolo Paulo fez com Alexandre Latoeiro, vai de reto, Satanás. Pega teu beco, pega teu banquinho e sai aqui de fininho. E eu ainda perguntei para o conselho, mais alguém quer ir junto com ele? Não. Pois a gente vai tomar posse. E para a honra e glória do Senhor, a gente tomou posse, é uma história linda. E compramos o primeiro terreno.
Quais são os seus medos? Enfrente os seus medos, porque Deus, o companheiro inconfundível, Ele está te dizendo: eu estou com você. Segundo lugar, anota aí. Medite na Bíblia todos os dias da vida. Peraí, bispo, que chuva no molhado da bexiga é essa? A visão vaza. E Jesus nunca se cansou de dizer a mesma coisa. O apóstolo Paulo disse: eu não me canso de dizer a mesma coisa, então eu vou dizer também. Medite na palavra de Deus. Já que tu sabe que tem que meditar, por que tu não medita? Já que tu sabe que tem que ler, por que tu não lê? Não, seja sincero. E eu quero aproveitar aqui e fazer um desafio para você. Que tal você fazer um voto até Jesus Cristo voltar? Eu não vou me alimentar pela manhã sem antes me alimentar da poderosa palavra de Deus. Quem aqui assume esse compromisso? Quem assume esse compromisso? Não, fique em pé, porque está sendo filmado. Se você assume esse compromisso, fique em pé aí. Isso, eu não vou me... Só vocês não querem viver o que Josué viveu. Eu não vou me alimentar, eu não vou tomar café sem antes ler a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Quem não ficou em pé, eu vou orar, despedir vocês e continuar com os que ficaram. Estou brincando. Seja uma prova real de que a Bíblia funciona. Você precisa ler a Bíblia. Gente, deixa eu dar umas dicas para vocês. Fácil demais. Gente, a Rede Inspire, a bicha inspira demais, homem. E tem uma editora que todo ano tem cada devocional mais top das galáxias. Já fiz. É assim. Eu fiz mais outros também. Mas eu trouxe aqui para vocês, Poder e Graça, baseado nas cartas do apóstolo Paulo. É o que eu estou fazendo, inclusive, esse ano. Gente, que devocional poderoso. Esse aqui eu fiz há 3 anos atrás. Gente, olha, e quando você abre aqui dentro, tem assim: jejum, o que Deus falou, apontamento, intercessão, voto, propósito, alguma coisa em relação à sua sogra. Tem tudo aqui. Então eu quero estimular você, hoje mesmo, a adquirir o seu devocional. E você que é pastor, já faça o pedido para toda a sua membresia. A membresia toda vai passar na régua. A membresia toda vai estar lendo o mesmo texto, recebendo o mesmo alimento através da sua vida. 40 anos atrás, Moisés foi com alguns espias e lá foram até Canaã. Chegaram lá, lembram do texto? O fruto da terra era enorme, 2 homens foram necessários para transportar um cacho de uvas, número 323, e a terra era abundante em muitos outros aspectos. Contudo, os cananeus eram fortes na cidade, eram grandes e fortificadas. O que foi que os espias israelitas viram e descreveram como Nefilins e os descendentes de Anak. E ao lado desse povo feroz, israelitas se viam como gafanhotos. E no final os israelitas ficaram com tanto medo, que eles não tomaram posse daquela terra. Apenas Josué e Caleb estavam confiantes de que Deus poderia fazer. Agora, 40 anos depois, o companheiro inconfundível diz o que Josué precisava fazer para vencer essa batalha. Vem comigo, Josué capítulo 1, versículo 8. Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, e só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Se você quer ser bem-sucedido, você tem que buscar no manual do fabricante. Para de ficar procurando nas redes sociais, para de ficar procurando na vida dos outros, para de ficar procurando de uma forma aleatória. Deus nos concedeu a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Diante da batalha, ela é a espada de 2 gumes que vai penetrar no mais íntimo do ser. Receba a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor, e que essa palavra esteja em sua mente, para que você tenha a mente de Cristo. Leia e medite, e assim você prosperará. Deus me deu a graça de fazer um doutorado na Asbury Theological Seminary, lá em Wilmore, Kentucky. E eu cheguei lá alguns meses depois daquele grande avivamento, o aroma ainda estava ali. E foi um tempo muito gostoso de estudo, de dedicação. E um dos livros que eu precisei ler e fazer um trabalho foi o livro do Greg Haskins, Kelly Paxson, que durante esse programa foi muito motivado, se chama Move.
Mova-se. O que 1000 igrejas revelam sobre seu crescimento espiritual. E sabe qual foi o resultado? As 1000 igrejas norte-americanas que mais crescem, pasmem, que descoberta. São igrejas que têm a Bíblia em primeiro lugar na sua refeição diária. Agora eu vou perguntar de novo, quem aqui está pronto a assumir o propósito de começar o dia tendo a Bíblia como sua primeira refeição? Fique em pé agora em seu lugar, fique em pé, fique em pé. Você quer prosperar, você quer vencer, você quer os planos de Deus para a sua vida? Então tome posse agora, tome uma decisão e diga para quem está perto de você: eu estou decidindo, a Bíblia é a palavra de Deus e ela será o meu primeiro alimento. Aleluia, aleluia. O terceiro e último conselho, receba, anota aí no livrinho de 1.500.000, prepare-se para viver o sobrenatural. Deus tem uma história sobrenatural para a sua vida, sobrenatural. Não existe vida cristã com um companheiro inconfundível, numa perspectiva natural. Gente, quando nós somos discipulados, a gente vive a cada dia o sobrenatural. Quando nós temos Deus como nosso guia, todo dia é uma manifestação sobrenatural. Na matemática, a soma divide e multiplica. Na geografia, as coisas não se encontram. Na ciência, em todas as áreas da vida, quando desfrutada ao lado do companheiro inconfundível, saiba que não haverá explicações lógicas, apenas constatações sobrenaturais. Na Bíblia Sagrada nós vemos muitas ações sobrenaturais. O povo morrendo de fome, Jesus disse: dê vocês de comer. Mas com o que? A gente não tem nada, só 5 pães e peixinho. Homem, vai. Abençoa, Senhor. Obrigado, Jesus, amém. Todo mundo comeu, encheu a pança, ainda sobrou 12 cestos para cada um dos discípulos deixar de ser herege, deixar de ser incrédulo. Escuta o que eu tenho para te dizer: água na mão de Jesus se torna o melhor vinho. O morto nas mãos de Jesus ressuscita. O paralítico anda, o cego enxerga. A vida com Deus é uma vida sobrenatural. No livro de Josué há muitos milagres. Eu quero falar sobre 2 intervenções extraordinárias. Primeiro, um rio. Depois, eu quero falar de uma muralha. O rio Jordão, muralha Jericó. Vem comigo, Josué 3:5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Eu, porém, declaro sobre cada um daqueles que estão aqui nessa conferência, Cidade Leadership Conference, o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Quem crê, diga amém. E o que é que eu tenho que fazer para que as maravilhas do Senhor se aconteçam na minha e na sua vida? O que é que eu tenho que fazer? Olha no texto bíblico, o que é que eu tenho que fazer? Santifiquem-se. Temos que nos santificar, do hebraico, kadosh, separado. Nós precisamos entender que a gente não pode andar como todo mundo anda. Por quê? Porque o Senhor está preparando maravilha. Ele não vai fazer coisas maravilhosas se você vive na bagaceira do mundo. A palavra profética é santidade. Canaã era o terreno mais cobiçado da terra. Ligava a África até a Europa, fornecia acesso ao mar Mediterrâneo, possuía campos e vales férteis e, acima de tudo, era um presente de Deus para Israel. Como conquistar essa terra prometida? O que os impedia? Em primeiro lugar, o Rio Jordão. O texto nos diz, Josué 1:3, agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O que Deus estava dizendo é: Josué, o Jordão está brabo, o Jordão está difícil, ninguém fez natação quando era criança, ninguém está com sua prancha de surf, ninguém trouxe o seu stand-up, ninguém aqui está com canoa, mas vai para o rio, porque eu vou fazer minha parte. Cabe a você fazer a sua. Seja forte, seja corajoso, medite na palavra e, acima de tudo, se prepare para o sobrenatural. Não existe vida com Deus sem ações sobrenaturais. Você não pode esperar que o nosso Deus, que é sobrenatural, se adeque à sua naturalidade. 2 milhões de pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, saudáveis, doentes, atravessaram o rio. 1,5 km de largura, 900 metros de comprimento. Como é que eles iam fazer isso? Era muito para nadar e tinha de tudo. Como é que eles iam conseguir?
Imagina o desafio, no capítulo 3, diz que eles foram, durante 3 dias, foram se aproximando do rio, cada dia o rio estava mais brabo, cada dia o rio estava mais difícil, cada dia tinha mais onda, cada dia tinha mais vento, cada dia o negócio estava mais difícil, mas eles foram, e o que é que a Bíblia nos diz? Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus e os sacerdotes levitas, carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-no. Acho que o povo olhou e disse: como? Olha o rio. Deus disse a Josué: manda o povo ir. Se você quer ver o sobrenatural, para de questionar de forma natural, porque Deus tem ações miraculosas para aqueles que creem, tomam posse e estão prontos a dar o primeiro passo. O texto é muito dramático, né, gente? Não, você tem que ler depois. Cada vez que eles iam se aproximando, o rio estava mais bravo, gente, estava mais difícil. E aí o que é que a Bíblia nos diz? Verso 16. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas. Hoje é dia de você tocar na água. Bota teu pé na água. Há momentos que você tem que botar o pé na terra, mas tem momentos que tem que botar na água. E quando você colocar o seu pé na água, as correntezas que desciam, receba agora as correntezas que vêm contra você, as correntezas que vêm nas suas redes sociais, as correntezas de quem tem lhe difamado, as correntezas de quem tem tentado impedir o agir de Deus na sua vida, as correntezas que desciam, parou de correr. E o povo atravessou no forrozinho, gospel para lá e para cá. Mas eu disse que tinha um rio e tinha uma terra. Tinha um rio e tinha uma muralha. E como meu tempo acabou de zerar, eu vou embora direto para o texto. Josué 3,17. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca. Quando você estiver pronto para colocar o seu pé na água, Deus vai te trazer uma terra seca e abençoada para você caminhar. Basta que você esteja pronto para romper o sobrenatural e pisar na água, e você verá Deus rompendo e fazendo algo infinitamente maior na sua vida. Lembra que eu disse que de 4 em 4 anos algo sobrenatural acontecia? No aniversário de 14 anos da nossa igreja, Deus me deu uma palavra e disse: Márcio, está na hora de você receber a unção da tapioca. A unção da tapioca é a unção dobrada. Tapioca, dobrada. Para quem não entendeu, não é nordestino, não entende, né? Desculpa aí. E eu disse: como assim? O meu bispo, um grande Moisés na minha vida, durante toda a minha história, um verdadeiro pai espiritual. Eu me lembro quando a gente inaugurou aquele templo, eu estava tão feliz, gente. O templo cabia 150 cadeiras, mas parecia que tinha 150 mil pessoas. Eu estava tão feliz, tão feliz, tão feliz. E eu me lembro quando ele chegou na igreja, desse jeito dele, assim, né? Estilo Jean-Claude Van Damme, voadora na caixa dos peitos. É um lorde. Ele disse: mas parabéns, está tudo lindo, mas não se acostume não, porque essa igreja vai ficar pequena. Eu nem paguei as contas. Ele disse: não se acostume, vai ficar pequena. Meu bispo, eu não só aprendi isso vivendo, porque ficou pequeno e a gente dobrou, como eu tenho feito isso na vida de tantas outras igrejas. Hoje são 36 igrejas que nós temos plantado, crescido em toda a nossa região, para a glória de Deus. Deus tem mais para você, tão somente esteja pronto para tomar posse. E eu quero concluir falando da muralha de Jericó. Por favor, me dê só mais 2 minutos da sua atenção. Eles passaram o Rio Jordão e agora estavam diante da muralha. Gente, quando a gente pensa em muralha, a gente pensa que é um muro, né? Não, é uma muralha do verbo quilômetros. Quilômetros de diâmetro. Tinham casas fortificadas em cima da muralha. Vocês têm noção? E aí Deus disse: eu vou dar essa terra para vocês. Eu fico imaginando o povo de Israel dizendo assim: tem algum martelo? Tem alguma assim, britadeira? Tem algum trator aí que possa ajudar? E Deus foi e disse: vão e leva o que, Senhor?
Vão e levem o que eu disser. O que, Senhor? Levem um chofar. Não, eu vou repetir. O chofar. E o pessoal, sim, a gente vai fazer uma apresentação musical. Deus disse, não, durante 6 dias, todo dia vocês vão dar uma volta. Não, por favor, vem comigo. Primeiro dia, o povo tudo lá, dando uma volta. Imagina o povo em cima da muralha. Yay! Sai daí, doido. Não, eu fico imaginando. Um ou outro cananeu jogando tomate. Yay! Segundo dia, yay! No terceiro dia, gente, era mangando geral. Eu fico imaginando os cananeus se reunindo. Rapaz, amanhã, vamos tirar onda, vamos. 6 dias assim, gente. E o povo não podia fazer nada. Tinha um sofá, mas não podia fazer nada. Eu acho que todo o povo dizia, Josué, para que serve esse sofá? Rapaz, apenas obedece. Escute. Tem coisas que Deus está falando com você durante essa conferência e você está questionando e perguntando como é que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir, por que eu tenho que fazer. Isso parece ridículo para mim, pode parecer ridículo para você, mas se o Senhor está te dando direção nessa conferência, esteja pronto para obedecer. Sabe por quê? Porque no 7º dia Deus disse, vocês vão fazer a mesma coisa, mas no final vocês vão tocar o chofar. O pessoal disse, mudou muito a nossa história. Acho que eles já ficaram. Agora o grupo do WhatsApp vai ter zombaria total. E eles fizeram isso. E eu quero que você agora venha para o versículo 20. Quando soaram as trombetas, e o povo gritou. Gente, eu não estou apenas lendo algo que aconteceu na história bíblica. Eu sinto no meu coração que agora esse som está sendo tocado nesse lugar. Sobre alguma Jericó que está diante de você. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu! O muro caiu! O muro caiu! Deus disse a mim, você vai completar 24 anos. Lembra do 4? 4, 14, 24. Eu digo, sim, Senhor. Qual é a novidade agora? Já compramos, já dobramos. Deus disse, agora eu tenho mais. Mas mais do verbo quanto? 7 vezes maior. Pastor Eduardo Botolossi, que vai estar pregando aqui nessa conferência, ele liberou uma palavra, ele disse para mim, se prepare, porque o que Deus te prometeu vai cumprir. Ele nem sabia do que Deus tinha me dito. E ele orou por mim e disse, onde é a terra? Eu digo, bicho arrochado. E ele foi comigo lá e ele disse mais. Pode tomar posse, eu quero lançar uma semente agora generosa sobre a sua vida e eu quero semear sobre o seu ministério. Ele pessoalmente fez isso, a Igreja Batista de Sorocaba fez isso, a Igreja da Família, e nós temos recebido ofertas voluntárias de várias igrejas. A Rede Inspire semeou, a Igreja Atos de Cristo do pastor Atler, que está diante da compra de um terreno e teve que pagar 500 mil reais em 40 dias, semeou na nossa vida e Deus levantou muitas pessoas que estão semeando e para a honra e glória do Senhor, vocês viram o que foi que aconteceu. Agora, para parecer que eu estou terminando de verdade, você pode ficar em pé no seu lugar? Eu gostaria de perguntar a você se você já ouviu falar desses nomes. Safati, Paltiel, Gadiel, Amiel. Alguém aqui já botou um nome desse nos seus filhos? Setu, Nabi, Guel, Gadi, Samuá e Gal. Não, né? E Josué. E Caleb. Os 10 primeiros nomes que eu li foram as 10 pessoas que não entraram na história porque não tomaram posse da promessa. Mas Josué e Caleb, porque creu, Deus concedeu a vitória. Está na hora de você crer para poder entrar na terra prometida e o Senhor fazer maravilhas na sua vida. Deus te abençoe.